Então, vou fazer um pequeno estudo hoje do livro Vinha de Luz, que é muito oportuno. Coincidentemente, tinha sido marcado para me fazer. Vou fazer na terça-feira de manhã, lá no Amor ao Próximo, intitulado Purifiquemos. O Vinha de Luz é uma obra psicografada pelo médium Chico Xavier, editada pelo Espírito de Emmanuel, uma coleção Fonte Viva, onde Emmanuel traz para nós pequenas passagens dos Evangelhos de Jesus, Lucas, Mateus, os 4 Evangelhos, Atos dos Apóstolos, cartas de Pedro, Paulo, Tiago, e ele pega assim um versículo e traz para nós um conhecimento todo novo que às vezes a gente lê e não consegue se aperceber pela nossa pequenez espiritual. E ele traz para nós hoje a carta de Paulo a Timóteo 2, capítulo 2, versículo 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Paulo. E Emmanuel nos diz o seguinte: em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Alguém vai na mina buscar água num vaso sujo para poder servir para as pessoas? Você pega um vaso todo cheio de barro e lama por dentro para poder colher água pura para levar? E qual será o resultado disso? O nosso barro, a nossa lama do nosso vaso vai contaminar a água que nós vamos fornecer para os outros. Para nós, por exemplo, começarmos a ensinar, nós temos que nos tornar vasos puros e recebemos essa água do alto para trazer pura como a recebemos até aqueles a quem vamos levar. Na terra onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Se eu quero ser trabalhador de Jesus, eu tenho que me tornar ferramenta afiada e vaso puro, ferramenta pronta para o trabalho. Como a enxada cega, ela não corta, ela não capina. Você fica batendo, fazendo força e ela não produz o resultado. Tem que afiar. Quem não guarda os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Pode ouvir coisas que não são necessárias, muitas vezes não são verdades, e guardar aquilo na sua mente como verdades. Quem não viu, porque a maioria das pessoas não busca saber nada, escuta, é mesmo, e guarda aquela imagem daquela mentira que foi falada, às vezes uma vida inteira sobre alguém que não era verdade. Quem não vigia sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso de calúnia, principalmente quando vem informação que a gente não conhece. Aí você pega uma informação que você recebeu, passa para frente, você está caluniando, você não sabe a informação se a fonte é verdadeira. Pela leviandade, às vezes é um fato jocoso sobre alguém, mas que denota, que denigre a imagem da pessoa, e a gente vai, e começa a fazer uma palhaçada. Ou pela preocupação de sensacionalismo, fazer a coisa maior do que ela é. É muito comum isso. Uma coisa desse tamanhozinho virou uma coisa desse tamanho. Muito comum isso nos dias de hoje. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Se eu estou sempre olhando as coisas com maldade, que tipo de julgamento eu vou fazer? Se o meu coração está cheio de impureza, como que eu vou avaliar o comportamento que eu vejo dos outros? Sempre com maldade. Porque será segundo o meu prisma que eu vou avaliar. E se o meu prisma é escuro, a minha avaliação também será. E a gente tem que sempre ter a benesse da dúvida com relação à pessoa. Não, talvez não seja isso, vamos aguardar os fatos para que a gente possa avaliar melhor. E outra coisa, não tem nada com a vida dos outros, então cada um tem que cuidar de si. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações. Porque a caridade não é só dar um pão, uma cesta básica, uma roupa, fazer uma festa, não, gente. É ter a caridade da língua, do pensamento, entendeu? Daquilo que a gente escuta. Saber defender a pessoa, ter a coragem, não, isso não é verdade. Tem que ter essa coragem, nós temos que ter pontos firmes, nós temos que ser cristãos, verdadeiros e firmes. Se for verdade, a gente tem medo muito grande de desagradar os outros, e aí as coisas vão fluindo assim. Não tem que ter esse medo. Não.
Isso não é verdade, não. Você está inventando. Você entendeu errado, não pode ser. Porque se a gente só deixar ele para ficar concordando com tudo para não ter discussão, nós estamos sendo omissos. A verdade é essa. Quem não se orientar pelo Espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, porque o nosso comportamento também, se nós não vigiarmos, nós vamos atrair para nós espíritos que vão vibrar igualzinho a gente pela lei de sintonia. Ainda mesmo quando a boa fé lhe incuta propósito louvável. Nós temos que ter boa fé, vontade, eu queria fazer certinho. Mas para você fazer certinho, você tem que saber fazer. Não tem aquela dito popular de boa vontade, de fé está cheia, de boa intenção. Não adianta ter boa intenção, eu fiz a melhor das intenções, mas o efeito foi devastador. Vai ser menos responsável porque tinha boa intenção? A pessoa tem que saber, se ela se propõe a ajudar. Saber como. Manifesta um espírito ali que está numa raiva danada no espírito obsessor. Você vai brigar com ele porque ele está sendo obsessor? Não, ele precisa de carinho mais do que o auxiliar, muitas vezes. É nosso irmão. Vou dar um exemplo mais contundente. A gente vê uma pessoa, às vezes, assassinar alguém, uma criança, fazer um crime absurdo. A gente se revolta e já imagina picar a pessoa em 1000 pedaços e fazer pior com ela do que ela fez com o outro. Raramente a gente lembra de fazer uma oração por ele, porque ele não tem noção do sofrimento que ele está plantando para ele. A gente sabe. Os espíritos sabem. Não podem alegar a ignorância desses fatos. Nós sabemos. O maior prejudicado ali está sendo ele mesmo pela própria ação, e a gente não consegue enxergar isso porque a gente é levado pela massa humana, que nos seus comentários nos fazem pensar conforme eles. Mas nós temos que ter a personalidade cristã, não nos deixar levar por informações. Temos que ter essa personalidade cristã, formar a nossa opinião segundo os conceitos e princípios que verdadeiramente trazemos dentro de nós. Por enquanto, homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. É uma realidade, não é? Nós estamos vendo a grande massa humana se dedicando quase que exclusivamente aos processos materiais. Vem cá na frente. Tem cadeira aqui, Cidão. Aos processos materiais. Aos processos onde a pessoa está procurando a conquista, está procurando o desenvolvimento material, está buscando ganhar dinheiro, está buscando ser melhor que o outro, passar por cima do outro, falar mal do outro, quando não consegue ultrapassar, tenta rebaixar o outro. Esse é o processo que a sociedade vive. Por quê? Porque nós aqui somos santos e somos melhores que eles? Não, porque nós enxergamos isso. Nós já sabemos, não somos melhores que eles. Porque todos nós que estamos encarnados nesse processo aqui, nós viemos mais ou menos na mesma faixa vibratória que o planeta está lá das curvas, né? Do umbral, alguns mais baixos, outros mais em cima, trazendo uma bagagem de erros muito grande. Porque se fosse assim, nós seríamos mensageiros do Cristo em missão no planeta para poder ajudar a humanidade. E não seríamos estudiosos, pessoas buscando, através do trabalho, se melhorar. Todos nós somos criaturas de evolução. Então, se nós vemos que o outro está fazendo muito errado, é porque nós reconhecemos os defeitos dele. Inconscientemente, nós reconhecemos. Não é que nós fazemos agora, mas já fizemos lá atrás, então não é novidade para nós. Hoje nós somos todos bonzinhos, muito bons, menos bons, melhorando a cada dia mais, mas a gente tem que entender que nós somos criaturas falhas, todos nós. Já fizemos coisas talvez piores do que aqueles que nós estamos vendo hoje. Já fizemos, não tenho dúvida disso, senão nós estaríamos aqui. E essa consciência de que está errado já nos mostra que já melhoramos um pouco. Então, se queremos melhorar mais, vamos pegar e estender as mãos para aqueles que ainda não caminham, que estão sentados na beira do caminho olhando para o tempo. Se aprendemos a caminhar, nosso papel como irmãos cristãos é apoiar aqueles que ainda não sabem e vamos ajudá-los. Não é fazer proselitismo de tentar convencer as pessoas dos nossos princípios religiosos.
é ser cristão. É ter uma palavra amiga, é ter um bom conselho. Você está fazendo errado, isso vai te levar a lugar nenhum. Porque às vezes a pessoa tem uma outra religião, não acredita naquilo que a gente acredita. Então não importa, né? Às vezes o momento não é aquele. Não adianta fazer proselitismo. Tentar convencer os outros daquilo que eles não têm capacidade de entender ainda. Quanto tempo nós demoramos para entender a doutrina? E ainda tem coisas que ainda nós não compreendemos. Aqueles que estudam estão sempre aprendendo. Opa, não tinha pensado por esse prisma, aquilo assim. Começa a ter uma visão mais ampla, porque quanto maior o conhecimento, maior a capacidade interpretativa de fatos. Uma pessoa com uma cultura de literatura muito alta, uma formatura pós-graduação, doutorado, ela, de uma história infantil, ela faz para você um compêndio de civilidade, de lições, de moralidades, que você pode tirar dali, que às vezes você lê como Emmanuel faz. Nesses pequenos trechos que ele traz para nós, traz uma lição toda nova. Mas Emmanuel, para chegar até onde ele chegou, ele buscou, ele sofreu, ele lutou, combateu o bom combate, como diz Paulo de Tarso, combateu a ele mesmo. Era Públio Lentulus, o senador romano, foi inclusive um dos caras que por um determinado tempo comandou Galiléia antes de ser destruída, né? A cidade de Jerusalém, pelo exército romano, pela destruição do templo. Ele não era fácil não, ele, apesar de toda a educação e bondade, ele mesmo fala que o que mudou ele foi aquele encontro dele com Jesus. E quem já leu há 2000 anos sabe o que eu estou falando. Foi o encontro dele com Jesus, que aquilo tocou a alma dele profundamente. Porque até então, ele fazia o que ele achava que era correto. Quando ele percebeu, se ele percebeu que aquilo não era a realidade, como Paulo, um vaso preparado por Cristo, ele fazia porque ele acreditava que era o correto. Mas quando ele enxergou, ele teve a coragem de romper com tudo e modificar o rumo do caminho dele. Nós precisamos saber quando é que vai chegar o nosso caminho de Damasco, né? Vasos frágeis e imperfeitos fundem-se e refundem-se todos os dias, em meio de experiências inquietantes e rudes. Somos nós, né? Os vasos. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Mas nós vamos ser vasos puros se trabalharmos para isso, né, gente? Isso não vai acontecer, não passo de mágica, não. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Sai daqui, da porta para fora, agora vou ver as coisas do mundo. Como se não tivesse amanhã, vai vivendo e fazendo tudo em excesso, de todas as ordens. Não precisa da gente relacionar a quantidade de coisa errada que pode fazer. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na vida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utilizam dele. Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Como nos tornarmos vasos? Acho que a gente já está no caminho. Nós temos que desenvolver o conhecimento, mas não podemos esquecer de desenvolver a asa do amor também. Do amor verdadeiro e fraternal, que tolera, que ampara, que protege, que é verdadeiro, que é amigo, que compreende, que tolera, como Cristo nos mostrou. Não quer dizer que nós vamos abaixar a cabeça e ficar igual o cordeirinho, baixando a cabeça e fazendo bela, não é isso. Nós temos a decência de tratar as pessoas com respeito e dignidade nos seus momentos de queda, como nós gostaríamos de ser tratados quando nós caímos. Porque a gente não sabe quando nós vamos errar. E podemos errar a todo momento. Podemos errar a qualquer hora. No momento de vigilância a gente erra. Seja de maneira clara, seja através de pensamento. Quem consegue pensar o bem o tempo todo? O Espírito de Deus consegue. Mas ele conseguiu da noite para o dia? Quantas e quantas existências talvez ele tenha passado
para chegar até aqui nesse ponto. E a nossa casa é uma escola, uma escola dedicada a esse fim: o desenvolvimento de vasos, de ferramentas, de instrumentos que, na mão da espiritualidade maior de Deus, possa realizar o trabalho de progresso e auxílio aos nossos irmãos, sejam encarnados e desencarnados. Todos nós temos condições de cumprir a tarefa para a qual fomos chamados. Fomos preparados, muito bem preparados para isso. E que isso possa acontecer conosco, é o meu sincero desejo. E que nós possamos ver essa casa, não mais no plano material, mas no plano espiritual, como uma grande catedral de luz que ela é. Porque fisicamente ela pode ter seu espaço limitado, mas juntamente com as demais casas que trabalham no bem, formam um grande ciclo de proteção para a cidade e auxílio à espiritualidade que precisa ser socorrida. E as equipes de trabalho das casas, elas fazem intercâmbio constante e se auxiliam em todas as tarefas que as casas fazem. Então nós precisamos ser um elo forte dessa corrente de auxílio do trabalho do Cristo, para que a gente possa cumprir a tarefa e cumprir a vontade dele, sendo o mais perfeito que conseguimos ser. Eu desejo a todos que Jesus possa abençoar o lado de cada um, e nós possamos estar sempre juntos aqui, trabalhando em prol do bem e de Jesus. Muita paz para todos. Jesus abençoe. Amém.